Senhor Jesus a todos. Pode se sentar, por favor. Sou infinitamente grato a Deus pelo privilégio de poder falar a vocês. Infinitamente grato por estar aqui nessa reunião tão feliz. Obrigado, pastor Adalto, coordenação, vereadora Rutinha. Cadê ela? A nossa vice-presidente da Câmara. Aonde? Ela deitou? Sumiu. Às vezes eu fico pensando, fico me perguntando o que Deus faz, né? Ele toma as coisas que não são para confundir as que são. Aí ele toma uma pessoa de quase 70 anos de idade para chegar aqui e falar para adolescentes. Fico pensando, tadinho de vocês, né? Mas vamos lá. Hoje eu estou com muita vontade de... Por que eu estou com vontade disso? Do quê? De falar um pouquinho, muito de Jesus e um pouquinho de mim. Porque eu fico me lembrando, para poder pregar para adolescentes, eu preciso voltando o tempo atrás, rebobinando tudo isso, para lembrar da minha adolescência. Lembrar da minha adolescência na igreja. Porque eu só não nasci na igreja porque minha mãe correu para o hospital. Mas... outro dia uma moça falou para mim assim: eu sou de berço evangélico. Eu falei: o berço continua evangélico, e você? Né? Isso às vezes acontece com as pessoas. Mas eu fico me lembrando dessas coisas e eu queria compartilhar com vocês algumas delas. Por exemplo, o nosso tema se encontra no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, não é isso? Eu digo para vocês que de uma certa maneira é interessante esse tema, porque ele está falando sobre a volta de Jesus, mas especificamente nesta abertura do livro de Apocalipse, Jesus não está ditando para João a segunda vinda. Ele está ditando sobre a terceira vinda, que vai acontecer no capítulo 19 de Apocalipse. Porque na segunda vinda de Jesus é o arrebatamento da igreja, e olho nenhum irá vê-lo, não é? Todo olho verá no terceiro arrebatamento, que é o capítulo 19. E quando se trata desse arrebatamento, é que eu me remonto até o meu tempo de adolescência também. Havia dois cultos, ou duas situações do culto, que para nós como adolescentes era bastante impactante, bastante dramático. Um deles era naqueles cultos de vigília, quando Deus levantava aquelas irmãs que eram aqueles vasos. E eu até comentei com o pastor Adalto que uma era a tia Albina, minha tia, porque irmã da minha avó e a avó dele. O pastor Adalto e eu fomos contemporâneos. Eu era da classe de criança de escola dominical, ele era meu professor, já bem idoso. E tia Albina, irmã Adélia, né? Aquelas velhinhas da igreja. A irmã Adélia era uma portuguesa. E quando Deus tomava aquela irmã, ela começava a falar em línguas, eu falava: Deus vai falar agora. E de repente ela começava: meu servo. A partir daquele momento eu fechava a cabeça e falava: Jesus, não conta, Jesus, não conta tudo de mim, não conta, Jesus. Eu me lembro do desespero, gente, não era fácil. O medo de que Jesus contasse tudo sobre mim. A irmã que cantou para nós, desculpe o seu nome novamente, como é? Irmã Jéssica. O primeiro hino que a irmã cantou, eu fiquei assim maravilhado, todos, mas o primeiro hino, que falava justamente disso, né? Da gente abrir o coração naquilo que nós somos. E você não tenha dúvida disso. Esse aqui é o melhor lugar para você entrar despido. Quando eu falo despido, não é sem roupa. Quando a gente fala despido, a gente se refere a nenhum tipo de disfarce, porque nós estamos na presença de Jesus e não tem o que esconder. Ele vê tudo, Ele vê o nosso coração, Ele conhece o nosso dia a dia, Ele conhece tudo. E você está aqui nesta noite, e espero que você compreenda quão importante é estar com o coração totalmente aberto diante daquele que te compreende sem te condenar, aquele que te ama incondicionalmente. Isso é incrível. Alguém acha que não, que Jesus ama com condição. Eu vou lhes mostrar que Jesus ama de maneira incondicional. Nós é que respondemos a Ele, impondo às vezes até mesmo as nossas próprias condições. É uma pena. O outro culto que também me
me tocava bastante, era quando, no meio de uma reunião como essa, onde você sente o teu grau de pertencimento, ou seja, você pertence a um corpo, estamos aqui rodeados, nosso território, nossa casa, e de repente a gente começa a falar sobre a vinda de Cristo. Eu acho assim tão emocionante quando as pessoas começam realmente se arrepiar e pensar na vinda de Jesus. Jesus vem, e eu me remonto outra vez. E eu lembro quando estava em um congresso como esse, gente, eu ficava clamando para Jesus: Jesus vem, mas vem agora. Jesus vem, mas vem agora. Você sabe por que eu pedia tanto para Jesus que ele viesse naquela hora? Porque eu dizia assim: Jesus, se o Senhor vier hoje, eu me garanto. Daqui 3 dias eu já não sei. Ou seja, essa era a verdade do meu coração. Talvez a sua seja até diferente, né? Você diga assim: não importa quando ele venha, eu estou pronto, eu estarei pronto. Eu não. Eu sabia das tribulações da minha vida, das tentações, das vezes que eu cedi. Eu sabia. Então quando eu estava em um culto como esse, que eu sentia os meus companheiros, a igreja me rodeando, me dando suporte, a presença de Deus, aquele calor, era tão gostoso. Eu queria ir para o céu. Aliás, eu quero, não é? Eu quero ir para o céu, mas eu estou pensando naquela época, eu queria ir para o céu, mas eu não me vi em condições. Eu falava: meu Deus, tem que ser agora, porque agora está tão bom, a tua presença está aqui, eu estou sentindo a tua presença, o Senhor ainda gosta de mim, o Senhor ainda me ama, então Jesus vem hoje, não demora não demora. É o desespero, gente. Era fácil pensar: ele vem e eu não vou. Então eu acho muito bonito, eu acho importante falar sobre a vinda de Jesus, porque é um fato que irá acontecer, não é? A vinda de Jesus Cristo. Mas sinceramente, eu gostaria de hoje aqui, com todo respeito, desde o mais jovem aqui esteja, 11, 12 anos, não importa, até o que tem mais idade, entender que diante de vocês está um mensageiro de Deus que tem profundo respeito pela capacidade pensante de vocês. Raciocínio, pensar, entender. Porque fé é conhecimento. Sem conhecimento não existe fé. Que pode ter vontade. Tem gente que confunde fé com vontade. Começa a dizer: eu tenho fé que eu vou ter um trabalho bom. Não, você tem vontade. Fé tem que sempre estar baseado na palavra de Deus. Eu vou ter um carro, tem vontade. Fé, ela só vem após o conhecimento. Você conhece, crê, aquilo que você crê gera em você alguma coisa que faz parte da sua vida, confiança plena, certeza absoluta. Então isso é fé. Pois bem, eu gostaria de decorrer com vocês um tema que foi muito interessante quando nós tivemos o nosso congresso há semanas atrás, e nós decidimos que não íamos trazer pregadores de fora, com exceção de um pregador que foi muita bênção para nós, pastor Misael. No domingo as outras 4 pregadoras foram moças, e as 4 jovens do nosso próprio setor. E eu falei: é tão bom escutar às vezes jovens que já estão se desenvolvendo no ministério, porque eles nos ensinam tantas coisas. E um dos tópicos que foi tratado ali, eu guardei bem no meu coração. Eu falei: eu quero falar sobre ele. E nessa noite eu quero desafiar vocês a isso. Quantos aqui sabem de fato o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio. Muito bem, definição. Livre-arbítrio quer dizer liberdade de decisão, ou total liberdade de decisão. Deus criou o homem com completo livre-arbítrio e o colocou em um jardim, lá no Éden, e deu a esse homem a faculdade de escolher. Você tem direito de escolher. Por isso o Senhor plantou toda a árvore boa com frutos para se comer, somente uma delas o Senhor disse: dessa não. Ou seja, o homem tinha a faculdade, o direito de escolher entre sim e não. Até que aconteceu o quê? Que a mulher tentada pelo diabo, por Satanás, e obviamente essa tentação chegou até Adão, que não tem desculpa nenhuma dizer, como ele tentou, né? A mulher que tu me deste, e a mulher foi a serpente, e a serpente foi o dragão, desculpas e desculpas e desculpas. Eles decidiram por uma coisa diferente daquilo que o seu Senhor Deus lhes havia dado, lhes havia dito. Ou seja, não. O diabo veio e disse sim.
eles decidiram fazer o que o diabo, ou seja, o que Satanás disse a eles. O homem que tinha o livre-arbítrio, a partir daquele momento, ele, escutem bem isso, perdeu o livre-arbítrio. O que quer dizer isso? O homem perdeu o livre-arbítrio? Porque ele se entregou a um senhor que não dava a ele liberdade absoluta alguma. E o ser humano, o homem, o ser humano comum, passou a ser dominado por um novo senhor, que não dá a ele chance alguma de escolha, senão que o escraviza e faz com que ele faça o que ele quer. E esse senhor é Satanás. Então nós precisamos entender o que significa livre-arbítrio para entendermos privilégios que nós temos e talvez perigos que nós corremos em nossa vida. Eu não vou ficar falando aqui para vocês sobre dissertação teológica, porque não vale a pena. Contudo, só dar uma lapidada. Dois grandes teólogos de poucos séculos atrás que discutiram sobre isso, sobre livre-arbítrio ou a graça irresistível. Não se confundam com tudo isso, mas se você quiser depois pesquisar, um era Armínio, o outro era Calvino. Um dizia que a graça era irresistível, quando Deus queria, ele ia para cima de uma pessoa e fazia com que ela cresce, etc, etc. Ou seja, a salvação era condicionada única e exclusivamente à vontade de Deus. Armínio já acreditava no livre-arbítrio, ou seja, que o homem tinha poder de decisão, ou seja, tinha um jogo de decisão. Esses dois discutiram isso, e essa discussão se estende até o dia de hoje. Uma discussão teológica. Mas eu até tiraria fora um E e colocaria um pouquinho de teológica, tola. Porque no final todo mundo só tem uma conversão que se chama Jesus. Sem Ele não há salvação. Entenda isso. Me acompanhe um pouquinho o meu raciocínio. Eu me lembro de uma ocasião, eu ia pregar em um congresso aqui dos jovens do Belém. E o moço foi me buscar em casa. Quando ele chegou na minha casa, eu entrei no carro e se apresentou e disse: pastor, eu sou estudante de teologia. Falei para ele: maravilha. E ele me disse: do Mackenzie. E Mackenzie é uma escola teológica presbiteriana. Sendo presbiteriana, sua linha de pensamento é calvinista. Me sigam que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. É calvinista. E Calvino pregava a graça irresistível, ou seja, a vontade absoluta de Deus. Somente isso, ou seja, o homem não tem grande parte nisso. O Senhor escolhe, o Senhor determina, e a salvação é para sempre, ninguém perde, etc, etc, etc. Então essa escola tem essa linha de pensamento. Quando ele me disse Mackenzie, eu disse para ele assim: ah, Mackenzie. Ele não me conhecia. Ele pensou que eu logo imaginei que ele fosse de uma linhagem assim, predecionista, calvinista. Ele virou para mim e falou: pastor, mas eu sou arminianista até os ossos, até o tutano. Falei: amém. Nós seguimos pelo caminho. Íamos pelo caminho e eu deixei passar um pouquinho de tempo para que ele se esquecesse um pouquinho daquilo que ele me disse. Aí eu fiz uma pergunta a ele. Falei: moço, me diga uma coisa, só uma curiosidade minha. Ele falou: o que é, pastor? Falei: você crê que Jesus tem poder para curar? Ele falou: claro. E você crê naquilo que Jesus disse, que a gente impõe a mão sobre os enfermos? Ele disse: você crê em tudo isso mesmo? Ele falou: creio. Então eu vou te fazer uma pergunta. Ele falou: o que é? Dirigindo. Falei: se você vai a um hospital e te convidam para orar por uma pessoa que está às portas da morte, ali já está a família esperando só aquela pessoa partir, você vai ali para orar por aquela pessoa, você vai com que tipo de confiança? Que a pessoa será curada ou não? Para mim: pastor, eu vou com toda a confiança do meu coração que aquela pessoa será curada. É claro, pois a palavra me garante disso e tal. Falei: amém. Falei: agora suponhamos que você chegue lá, ore por essa pessoa, e quando você termina de orar, isso já aconteceu comigo, você termina de orar, a pessoa morre. Falei: o que é que você explica para a família? Ah, pastor, tem a vontade de Deus, né? Falei: ah, você entrou arminianista e saiu calvinista.
Você entrou acreditando que o que você ia fazer ia resolver, e saiu crendo que a vontade de Deus é que é soberana. Gente, para aprender essas coisas, eu já passei por situações terríveis. Eu me lembro na primeira igreja que eu pastorei em minha vida, escute bem isso. Era uma igreja em um local que cabia naquela igreja talvez 300 pessoas e tinha 30 ali dentro. Eu não entendia por que aquilo havia acontecido. E ali no bairro, muita gente falava da igreja, e eu perguntava para os irmãos, o que acontece aqui? Eu vou sair para pregar, pastor, não saia. Por quê? Porque a vizinhança detesta a igreja. Falei, não pode ser assim, eu vou sair, pastor, não faça isso. Entre os membros daquela igreja, tinha uma moça que era paraplégica, ela vinha de cadeirinha de rodas da igreja. E ela via todo o culto, estava ali, e morava vizinha, parede com a casa, com a igreja. E na casa dela tinha muita gente. Eu falei para aquela moça, escuta, será que eu posso ir na sua casa para falar com os seus familiares e dizer, pastor, pelo amor de Deus, não faça isso. Falei, por quê? Não é só a minha família, mas todo esse bairro que detesta tanto essa igreja, detesta tanto crente, que se o senhor colocar o pé lá dentro, eles não me deixam vir aqui o culto nunca mais. Falei, meu Deus, a coisa está séria. E eu comecei a orar. Falei, Jesus faz alguma coisa, Jesus faz alguma coisa. E comecei a orar e orar e orar, e me consagrar e pedir a Deus que me desse alguma coisa, uma luz. E quando um dia, o que acontece? Vem a notícia para mim, o que é? A vovozinha, noninha lá da casa, estava morrendo. Foi para o hospital, voltou para casa, para o hospital, voltou para casa, e agora voltou novamente para casa para morrer. Toda a família estava lá reunida, gente de fora, casa cheia de gente, esperando o padre que vinha dar extrema unção, porque a velhinha iria morrer. Eu falei, esse é o momento, porque na hora do desespero, gente, vale Jesus e todos os deuses, viu? Vale qualquer coisa, Jesus e todos os santos. Aí eu cheguei e falei para a moça, pergunta para sua família se eles aceitam que eu vá fazer uma oração. Na hora de desespero, eles disseram que sim. Onde eu tinha me consagrado, gente, estava preparado. Eu falei, Jesus, chegou a grande hora. Eu peguei a minha Bíblia e vou para aquela casa. Chegou lá aquele mundo de gente esperando o padre chegar para dar extrema unção entre o pastor. Aí alguém diz, está lá no quarto. Aí eu fui, a velhinha lá deitada no quarto. Quando eu chego lá para orar por ela, eu vi aquele monte de gente ali reunida. Eu me lembrei do que Jesus fez na casa de Jairo. Eu me lembrei do que Jesus, do que os profetas fizeram. E eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Eu falei, vocês poderiam por gentileza se retirar para que eu ficasse somente eu e ela aqui? Eles disseram, pois não, pastor. Não tinha nada, não ia fazer nada com a velhinha. Saíram, encostaram a porta, e naquele momento a velhinha está lá deitada. E eu me enchi da graça de Deus. Eu estava em jejum, gente, em oração. Eu estava, era um fogo puro. Eu cheguei e falei, Senhor, para que este bairro saiba que neste lugar chegou um servo teu, e dê lugar à tua palavra. Neste momento, Senhor, eu imponho as minhas mãos sobre esta vida. E naquele momento eu disse com toda a certeza do meu coração, espírito de enfermidade, seja qual for, sai desta vida em nome de Jesus. Gente, quando eu disse assim, a velhinha fez assim, e morreu. Gente, a velhinha morreu na minha mão. Eu vi da velhinha e eu falei, Jesus, não faz isso comigo não, Jesus. Eu falei para curar, não é para matar. Sai, espírito de morte, sai. A velhinha só sabia espuminha saindo assim. Morreu. Gente, eu tinha 20 e poucos anos. Eu me lembro que dentro daquele quarto me deu um desespero. Eu falei, eu vou fugir daqui. Eu olhei para a janela, olha gente, a que ponto a gente chega. Eu olhei para a janela tinha grades, eu não podia escapar. Eu procurei um lugar no teto para poder sair pelo telhado, e não tinha, tudo fechado. Eu falei, meu Deus, e agora? Jesus não faz isso comigo. E a mulher, dura, velhinha. Ali, agora eu vou fazer o que? Esse monte de parente ali. De repente alguém percebeu o silêncio, abriu a porta pela beiradinha e gritou, ela morreu. Entrou todo mundo, entrou aquela turma e sumi. Gente, fui para casa, mas fui bravo com Jesus, mas zangado. Falei, Jesus, eu nunca mais prego o evangelho,
eu não vou ser mais pastor dessa igreja. Acabou agora, a vergonha que o Senhor me fez passar na frente de toda essa... Jesus, essa família conhecida no bairro inteiro, todo mundo, e Jesus, gente, fui para casa bravo. Eu tinha o hábito de orar de madrugada. De madrugada eu já escorregava da cama de joelhos e falava com Deus todas as noites. Naquela noite eu escorreguei da cama e a hora que eu ajoelhei, falei, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nada. Olha o que o Senhor fez comigo. Eu fiquei zangado. Falei. Na segunda noite, sem querer, escorreguei, caí de joelho. E assim foi, umas 3 noites. Acontece que eu falava com Jesus, o Senhor fez isso comigo. Eu nunca mais quero o ministério, nunca mais prego a palavra. Olha como é que o Senhor me deixou. E olha que situação. Por que o Senhor não curou? Aí, ainda mais, mata, velhinha. Aí eu ouvi uma voz. Falava dentro do meu coração e disse, posso falar? Só eu reclamava. Na terceira noite que eu escutei a mesma voz, posso falar? Aí eu disse, então fala, Senhor, fala o que o Senhor quiser. Aí o Senhor falou para mim assim, se eu tivesse curado a velhinha, a glória seria de quem? Falei, Senhor, mas que pergunta, é lógico que a glória seria tua. Aí Jesus me responde assim, você está chorando então por quê? Se quem perdeu fui eu. Aí eu descobri que era meio a meio. Era a glória para ele, mas eu queria sair dali como bambambam, como o cara, né, que curou a velhinha que tinha morrido. Gente, foi aí que eu descobri que Deus não divide a sua glória com seu ninguém. Aí é o momento quando você entende realmente, ou pelo menos foi o que aconteceu impactantemente na minha vida, com essa vergonha terrível, de que não adianta eu dizer, é isso que eu quero, a minha vontade pode não refletir a minha fé. Porque a minha vontade é orar, a minha fé é que eu oro, a minha fé é o que Deus pode, mas eu não sei exatamente o que Ele quer. E o meu coração precisa estar nessa aceitação do que Ele quer. Eu tenho uma coisa muito boa para dizer para você nessa noite. O Senhor está nos chamando a uma reflexão, todos os que aqui estamos. Por favor, eu falo muito com a galeria, eu gosto porque quem está lá em cima parece que olha lá de cima e vê tudo, e parece que ninguém se dirige a eles. Vocês que estão na galeria, nós que estamos aqui, obreiros, todos nós que estamos aqui, o Senhor nos chama à reflexão. Sabe por quê? Porque Jesus vem e Ele quer nos levar. Jesus nos ama, Jesus ama você, Jesus ama a mim, Ele nos ama. E Ele quer que nós vivamos com Ele por amor. Jesus não quer ninguém desesperado aqui dentro, como um dia eu estive. Desesperados dentro da casa do Senhor em um congresso. Vocês ainda terão amanhã cedo, terão amanhã à noite, e cada dia parece que fica melhor, cada dia a coisa acontece melhor, e a presença de Deus, e todo mundo cantando do lado, e canções maravilhosas, como a cantora não cantou, como vocês cantaram, e tão lindo. E quando você olha para dentro de você e para um momentinho, como estou chamando a vossa atenção, o que é a tua vida no dia a dia? E cada um sabe como é no colégio, como é em casa. Cada um sabe. Aqui existe uma coisa. Quando você entra à presença de Deus e está aqui na casa do Senhor, foi o hino cantado, por mais que você quisesse, não adianta querer esconder nada. O Senhor sabe tudo. Conhece a tua vida, as tuas conversas, as tuas amizades, o teu dia a dia, sabe tudo. Mas apesar de Ele saber tudo, e você também, tem a pergunta: o que é que você quer mostrar nessa noite? Não para as pessoas, mas para Jesus. E eu te faço um convite: mostre para Jesus essa noite o teu coração tal como Ele é, sem medo algum, sem restrição alguma,
É um culto que você presta ao Senhor, você está diante do Senhor, e o Senhor está aqui, os seus olhos estão olhando para cada um de vocês, cada um de nós, e está dizendo: eu sei as tuas obras, eu conheço o teu caminho. Agora, o fato de Ele conhecer e saber, não significa que Ele não te ama, que Ele não te compreenda, ao mesmo tempo que Ele concorde com o que você faz, ou com o que você vive. Mas se Ele não concorda com o que você faz e com o que você vive, Ele está disposto a mostrar para você e para mim uma saída, porque Ele é o caminho. Quando o homem sai do Éden, escute isso, um pecado, a palavra pecado, sinônimo é separação ou morte. Uma pessoa morta se separa dos vivos, morte ou separação. Separou-se o homem de Deus e foi vendido pelo pecado, é o que diz a Bíblia. Passamos a ter um novo Senhor, a humanidade passou a ter um novo Senhor. A diferença entre esse Senhor do mundo e o Senhor dos céus é que o Senhor dos céus deu ao homem livre direito de escolha. O Senhor do mundo disse: você não tem mais escolha, você é meu escravo, você vai fazer o que eu quiser. Portanto, o homem perdeu o direito de livre escolha, não tinha mais, não tem mais, o homem não tem mais livre arbítrio, acabou. Jesus explicou isso. Jesus disse: olha, não tem mais chance para você escolher entre uma coisa e outra, só existem dois senhores, ou você vai servir a um, ou você vai servir o outro. Isso é escolha? Não. Se você serve esse é seu Senhor. Se você serve o outro é seu Senhor. Ele estava se referindo a quem? Você não pode servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque você não tem direito de escolha. Quando a pessoa está no mundo, ela não tem direito de escolha, ela é escrava. E esse Senhor escraviza e manda e domina e não dá chance alguma. Mesmo no Antigo Pacto, no Velho Testamento, quando um homem tinha a oportunidade de se relacionar com Deus, não é porque ele conseguia isso por qualquer tipo de atribuição pessoal, mas sim porque Deus vinha ao encontro dele para conversar com ele. Deus sempre tomou a iniciativa e continua sendo assim hoje. Agora, se não existe livre-arbítrio e você não tem direito de escolha, o que é que você vai fazer então? Mas acontece que quando eu digo você, eu estou sendo inclusivo. Eu estou colocando o mundo inteiro como se nós vivemos nesse mundo, e nesse mundo não existe mais direito de escolha, porque nós estamos vendidos ao pecado, pelo pecado, e Satanás é o senhor da vida do humano. Ele obriga. E aí você diz: e agora então o quê? O que acontece no agora está lá no Evangelho de Lucas. Deixa eu ler para você, se você não quiser ler, que Jesus, deixa eu ver, meu Deus, eu tenho esse problema, capítulo 4, quando, se você quiser ler, me acompanhe, vai ser maravilhoso. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Logo que Jesus sai da tentação, do monte da tentação, ele vai até Nazaré, e ele entra na sinagoga, a igreja daquele tempo. E diz assim a escritura, no capítulo 4, versículo 17. Acompanhe que isso é a coisa que mais interessa para você, porque vai valer por toda a eternidade, vai valer para você agora. E disse assim: e foi-lhe dado, a quem? A Jesus, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, ou seja, dar uma notícia nova e boa aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos
Vou repetir: o Espírito de Deus me ungiu para que eu pudesse apregoar a liberdade aos cativos. Vamos trocar esta palavra cativos por escravos. Eu fui ungido para trazer liberdade aos escravos. Eu fui enviado para anunciar ao mundo que a escravidão que o pecado trouxe, a escravidão que Satanás submeteu ao homem, eu vim para apregoar que essas cadeias podem ser arrebentadas pelo poder daquele que veio como ungido de Deus. O homem no mundo é escravo. Escravo de Satanás, escravo do pecado universal que habita em nós, da nossa carne. Entenda uma coisa: Jesus se confrontou com pecadores, com as histórias mais horríveis que existiram. Jesus os amou, os ouviu, com eles falou, os abraçou, trouxe perdão, trouxe amor. Mas existia um grupo com quem Jesus não falava, porque ele não aceita, ele não admite, ele não tolera. Veja o que é: número 1, soberba. Gente que se acha melhor do que outros. Número 2, Jesus nunca tolerou hipocrisia. Ou seja, alguém que se mostra ser uma coisa que não é. Não seja hipócrita nesta noite, nesse lugar. Abra o teu coração e diga a Jesus: olha como eu sou. Coisa que Jesus nunca aceitou foi cinismo. Quem é o cínico é a pessoa que diz uma coisa, mas por dentro é outro que ele de fato quer dizer. Cínicos, hipócritas e soberbos. Este Jesus dava de frente. Jesus falava palavras pesadas, chamava os fariseus hipócritas. Por fora aparentam uma coisa tão bela, uma santidade tão grande, mas por dentro são vocês como túmulos banqueados, que por fora são tão bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Hipocrisia. O Senhor não aceita isso. Mas a palavra é clara em dizer: mas um coração contrito e humilhado jamais o Senhor rejeitará. Eu espero que nessa noite você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu posso ser como sou, mas o Senhor me conhece por dentro e conhece tudo. Sabe das coisas boas, as coisas ruins, conhece as minhas vontades. Veja bem, o homem que perdeu o livre-arbítrio, de repente aparece diante dele quem? O libertador, Jesus. Vocês leram comigo. E o libertador vem para quebrar as correntes e devolver ao homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Portanto, a escolha está nas tuas mãos. Você nesta noite terá direito, depois de ouvir esta palavra, de escolher o que de fato você quer para a sua vida. Mas de que adianta eu ficar dando exemplos meus, da minha vida, da minha história? Eu quero ir muito além disso. Eu gostaria de deixar para vocês só o exemplo de alguém que nenhum de nós aqui dentro tem dúvida do seu caráter cristão: o apóstolo São Paulo. Paulo aprendeu a ser tão sincero diante de Deus, tão sincero, que para ele não bastou dizer sobre a sua sinceridade. Sabe o que ele fez? Ele escreveu, para dizer assim: vocês mostrem para todo mundo o que significa sinceridade diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 7. Palavras do apóstolo São Paulo. Você não pode se esquecer disso, que nós vamos agora dizer palavras do apóstolo São Paulo. Não é do pastor Arnaldo, não é do pastor Adalto, não é de nenhum homem comum de hoje. Eu estou falando do grande apóstolo Paulo. Palavras dele, que ele deixou escrita para que você e eu leiamos a verdade da vida dele. Tem gente que quer esconder a verdade da sua vida. Paulo escreveu. Eu vou escrever para vocês a verdade da minha vida. Vamos lá. Olha bem o que Paulo diz. Versículos 14 em diante do
capítulo 7, depois você pode ler o 6, o 7, o 8 e o 9. Você vai ficar maravilhado com as palavras de Paulo. Mas veja bem, porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, Paulo está falando de quem? De si próprio. E eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha bem, ele disse: porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Pare um segundinho só para entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: eu sei o que é certo e o que é errado, mas em muitas ocasiões na minha vida, eu próprio me deparo fazendo coisas erradas que eu não quero fazer. Tem alguma coisa a ver com você hoje? Eu sei que eu não quero fazer, mas quando eu olho, já fiz. E coisas boas que eu sei, que eu queria fazer, que eu desejo fazer, eu faço. Tem alguma coisa a ver com você hoje? Paulo continua: e se faço o que não quero, consinto que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas é o pecado que ainda habita em mim. Quem está falando isso, gente? O apóstolo? Quem é apóstolo? Não é simplesmente o pastor Arnaldo. Estamos falando do apóstolo São Paulo. Ele diz, versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Não faço as coisas boas, mas as coisas ruins que eu não quero fazer, eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que ainda habita em mim. Sinceridade. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal é que está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu gosto das coisas de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo diz estas palavras, escutem bem: miserável homem sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, Paulo já era convertido, Paulo era pregador do evangelho, e Paulo tinha batalhas. Por que então alguém chegar dentro de uma igreja, como nós estamos aqui nesta noite, e chegar com hipocrisia dizendo: não, eu já superei tudo isso? É que Paulo, coitadinho, Paulo era um irmãozinho que estava começando na fé. Não, era um apóstolo. E eu vou dizer uma coisa a você: Paulo estava diante de Deus, e nesse momento ele orava, e muitas vezes ele orava. Teve um momento que o apóstolo Paulo disse assim para o Senhor em oração. Ele dizia: Senhor, vem um mensageiro de Satanás e me esbofeteia na cara, ou seja, me joga na cara as coisas erradas que eu faço, o mal que ainda habita em mim. Ele mostra que eu não mereço Deus, que eu não mereço os céus, eu não valho nada. Ele me esbofeteia, o mensageiro de Satanás, para fazer isso. Eu tenho isso como espinho na carne, Senhor, me livra disso. Paulo com o joelho dobrado. Escute isso agora. Se você ouviu e acreditou que nesta noite Jesus aqui está uma vez mais dizendo a você: eu conheço você, eu conheço a tua vida, eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu caminhar, eu conheço o teu deitar, eu conheço as tuas ações, eu conheço tudo sobre você. Eu sei tudo sobre você. Afinal, acabou a história aqui. Não há nada que eu possa esconder. Ele sabe e acabou.
Era o que Paulo estava dizendo diante do Senhor. Só que quando Paulo fazia esta oração e dizia: eu sou um miserável, não era só Deus quem via, os demônios também viam, os demônios também ouviam. Você sabe que Jesus está aqui, mas que também nós estamos rodeados de hostes espirituais? E enquanto você está nesse congresso aqui, o inferno está fazendo um congresso lá. Você sabe que enquanto você está ouvindo aqui o que Deus é capaz de fazer na sua vida, o demônio está preparando estratégias para roubar de você tudo que Deus te der nesta noite ou nestes dias aqui. Ele trabalha 24 horas, ele não para, pensando em como destruir a tua vida, como destruir a tua fé, porque ele foi lançado para fora do céu e ele não quer você no céu, mas o libertador está aqui nesta noite, aleluia! E Paulo, com os joelhos dobrados, escute bem uma coisa: o crente é a única pessoa autorizada por Deus nessa terra a ter duas caras. Como pastor, isso é falsidade. Nesse caso não. Veja bem, quando o apóstolo São Paulo se ajoelha diante do Senhor e começa a declarar a sua vida com sinceridade: eu não tenho o direito de dizer a você: você é um miserável. Eu não tenho esse direito. Ninguém tinha direito de colocar o dedo na cara ou no nariz de Paulo e dizer: você é um miserável. Mas cada um dizer de si próprio, isso pode. Quando Paulo dizia: eu sou um miserável, imagina a festa no inferno, que sabia, o grande apóstolo Jesus reconhece a sua miserabilidade, que ele não é capaz, que ele é um pecador, que ele é fraco, que ele não consegue vencer todas as lutas da sua vida, ele não consegue, ele é um fracassado, tudo acabou para ele. Paulo estava ajoelhado diante do Senhor, ajoelhado diante do bom pastor, aquele que dá e que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Paulo estava ajoelhado e diante de Jesus estava uma ovelha, dizendo: Jesus, eu sou fraco, Jesus, eu não consigo, Jesus, eu me sinto a pessoa mais miserável do mundo. E o bom pastor estava ouvindo ele, o inferno dançando. Que alegre, que alegre. Esse homem vai levantar e vai se levantar de diante do Senhor, derrotado, acabado. Senhor, me livra disso, Senhor, me livra desse mensageiro de Satanás, me livra desse espinho na minha carne. Me livra. Essas eram as orações de Paulo quando ele ouve Jesus apenas dizendo isso. Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. Porque se você não se considerar fraco, você será um soberbo, achando que é melhor que outros. Mas descubra a tua pequenez, quanto você é fraco, independente do amor e da graça de Jesus Cristo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você descobre que é fraco, foi o que o Paulo disse. Ele acaba dizendo assim: quando eu penso que estou forte, aí eu vejo que estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, ele me levanta e eu estou forte nele. Aleluia! Preste bem atenção nisso. Duas caras. Paulo está ajoelhado e é uma ovelha mansa, humilde, se declarando diante do seu bom pastor. E a hora que ele vai se levantando, o inferno diz: está aí o grande paladino da fé, o grande herói da fé, vai se levantar como um homem derrotado, jogar a Bíblia de um lado, ou seja, o que ele conhece de Deus de um lado, e nunca mais esse homem prega a palavra de Deus. Só que quando Paulo se levanta, já não é mais o mesmo homem, não é mais uma ovelha. Agora se levanta diante do inferno um soldado, com toda a armadura de Deus,
dizendo: eu estou pronto para lutar, porque a graça dele, o amor dele, o favor dele é o que me fortalece, e eu vou seguir adiante. Paulo termina essas palavras dizendo: miserável homem, quem sou eu que me livrará do corpo dessa morte? Dizendo: dou graças a Deus, versículo 25, a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com meu entendimento sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Mas eu dou graças a Deus por Jesus, porque foi Jesus quem me trouxe a conhecereis a verdade. Pobrezinho, o nosso presidente, ele repete essas palavras assim, mas ele fala de uma maneira tão automática que ele fala assim: como João disse. Não foi João que disse, quem disse foi Jesus. Ele fala assim, como está escrito lá em João 8,32. Tem muita gente que fala assim: está escrito lá. Mas às vezes se esquece o poder dessa palavra que está escrita lá. Foi o próprio Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Agora Jesus se declara: eu sou o caminho. Que mais? Que mais? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Conhecereis a mim, e eu te libertarei. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. O mundo não tem livre-arbítrio, mas você tem, porque em Cristo Jesus você recebeu de volta a liberdade de escolher. O libertador chegou na sua vida. E quantas pessoas às vezes têm inveja, e toma essas palavras de uma das nossas pregadoras, inveja da suposta, olha aí, entre aspas, liberdade do mundo. Estou na igreja, não posso nada, meus amigos e eu não posso nada, parece que eu estou como um escravo aqui na igreja. Você tem certeza? Olha, se o libertador chegou na sua vida, entenda o valor da liberdade. Sabe por quê? Porque a pessoa que está lá no mundo, se tentar sair da droga, não consegue. Se tentar sair do álcool, não consegue. Se tentar sair da prostituição, não consegue. Eles são escravos e você é livre. Por mais que ele decida, não faço mais, ele está em uma situação horrivelmente pior do que a de Paulo, porque Paulo ainda dizia: eu tenho Jesus, eu sinto que eu erro, mas ele me traz de volta, eu sinto que eu falho, mas ele me levanta, eu sinto que eu caio, mas ele me coloca em pé outra vez. O Senhor está comigo. Mas lá no mundo, o jovem às vezes vai para sua casa, depois de uma balada, que você às vezes tem inveja dele, porque ele chega contando o melhor, mas você não conhece o coração dele, a tristeza da alma, sem nenhuma esperança, dando tristeza para sua família, seus pais, para si próprio. E se pensar em eternidade, ele pensa: Deus está muito, muito longe de mim. Mas você está aqui nesta noite. Aqueles que seguem ao Senhor são promovidos passo a passo. Existe a multidão que só ouve a respeito de Jesus. Quando as pessoas ouvem a respeito de Jesus, são atraídas por eles e se transformam em discípulos. Aqueles que só ouvem de Jesus são muitos daqueles que você conhece, que às vezes gente que se encontra em uma balada fala: ele é da igreja, ela também é da igreja, na balada, o pancadão, mas fala que é da igreja. Muita gente que é da igreja, mas não é de Jesus. E você sabe por quem Jesus vem? Jesus não vem pelos da igreja, Jesus vem pelos seus. Jesus vem pela sua igreja. Ele não vem pela igreja, entre aspas, ele vem pela sua igreja. Então o Senhor faz isso, de ouvintes ele transforma para discípulos. Quem é o discípulo? Aquele que quer ser como aquele que o discipula, como seu mestre.
Vai ouvindo. De discípulo, o Senhor o transforma para servos. São pessoas que se entregam ao Senhor e dizem: Senhor, eu não quero mais o Senhor desse mundo, mas eu quero a Ti como meu Senhor, porque o Teu jugo é suave, a Tua carga é leve. Então eu quero ser Teu servo, Tua serva. Escute, tem mais. De servo, o Senhor te promove para amigo. Não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas para vocês eu revelo todas as coisas. Amigos do Senhor. E de amigo do Senhor, você é transformado em um verdadeiro cristão, assim como foi chamada a igreja pela primeira vez em Antioquia. Cristão. Você sabe o que quer dizer cristão? É um pequeno Cristo. É Cristo espalhado pelo mundo através da tua vida, da nossa vida, da minha vida, da nossa vida. É Cristo brilhando nesse mundo em trevas. É o verdadeiro Cristo. Deus, olha bem, quando você caminha em direção à cruz, você vai voluntariamente, e você passa a ser servo ou escravo livre. Você pode largar Jesus a hora que você quiser, mas à medida que você o ama e mais se aproxima dele, chega um momento que você chega até a cruz. E quando você chega na cruz, assim como ele foi grudado na cruz, você também é grudado na cruz, e de lá você não vai sair mais, a não ser pela ressurreição e a glória do Senhor. Não tem saída. Preso pela cruz, preso pelo amor, coração no amor, coração na liberdade que Ele te deu. Jovens que estão nesse lugar, esse lugar é território do Altíssimo. Jesus está no nosso meio. O libertador está aqui nessa noite, dizendo: neste momento eu declaro a liberdade para a tua vida e te dou o direito de escolha. Você escolhe o bem ou o mal, a escolha é tua. Termino com esta simples ilustração, minha também. Muito jovem, 23 anos, o Senhor me levou ao campo missionário, para já não voltar. Passados 2 anos que estava no campo missionário, eu venho ao Brasil. Fui visitar uma igreja onde havia muitos amigos. Encontrei uns, e um muito especial. Perguntei por ele: onde está fulano? Eu disseram: ih, rapaz, esse aí está perdido. Falei: o que aconteceu com ele? Se desviou, afastou-se dos caminhos do Senhor, trabalha aqui pertinho em um bar. Sabe esse bar onde se bebe, joga sinuca, esse negócio todo lá? Eu falei: trabalha num bar assim. E a única coisa que ele faz na vida dele é zoar com os crentes. Ele não pode nem passar pela porta daquele bar, que ele dá um grito de lá, tem uma palavrinha, tem uma coisinha para zoar com a gente. Falei: puxa vida, eu queria vê-lo. Eles disseram: não vale a pena, você só vai entristecer o seu coração. Falei: não, mas eu queria vê-lo. Falou: não vá não, para quê? Eu quero. Eu insisti. Me levaram até lá. Nós estávamos em 4. A gente sentou naqueles banquinhos redondinhos assim, no balcão, e ele era o que servia. Rápido, ali, servindo um, servindo o outro. Aí que a gente sentou em 4 assim, ele perguntou: tomar o quê? Aí um disse um Guaraná, o outro uma Coca-Cola, o outro, cada um pediu uma coisa. Chegou na minha vez, ele foi abrindo e servindo, chegou na minha vez: eu tomar o quê? Falei: cachaça dupla. Ele olhou para mim assim e falou: não, quer o quê? Cachaça dupla. Ele olhou para mim. Aí todo mundo parou para olhar, até quem estava jogando a sinuca parou para ver a cena, que ele fazia um escândalo, cada coisa que ele fazia. Parou para ver e disse assim: fala, quer tomar o quê? Eu falei: já falei, cachaça dupla. Ele falou assim: você não é o Arnaldo? Eu falei: me conheceu? Eu falei: sou eu mesmo. Você agora é pastor, é missionário, não é? Ele: sou. Eu falei: o pastor não pode beber. Eu falei: quem te disse? Eu posso. Aí sim, parou o bar inteiro para olhar. Para de zoeira, vai tomar o quê? Eu falei: cachaça dupla, dose dupla aqui no copo. Ele falou: para com isso, você não pode beber. Eu falei: quem te disse? Eu sou maior de idade, eu tenho dinheiro no bolso, eu posso sim, senhor. Cachaça dupla. Ele foi lá, passou a mão numa cachaça, botou o copo. Falei: então vamos ver. Quando ele foi colocar, eu falei: para.
falando: falei que você não podia. Eu falei: eu posso, mas eu não quero. O alcoólatra quer deixar e não pode. Eu sou livre para decidir. Você é livre para decidir. Não troque a tua liberdade por nada. Não troque a tua liberdade pelo que o mundo oferece. Não troque a tua liberdade pela escravidão do mundo. Não volte a querer ser escravo. O Senhor te chamou para você ser livre, 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 livre. Apesar das minhas falhas, só encerro com isso. Falando de um outro apóstolo, chamado Pedro, que se achava o cara. Se achava tanto que um dia Jesus disse assim: ninguém vai beber a copa que eu bebo. Eu estou indo agora para ser crucificado. Todos me abandonarão. Levanta diante de Jesus e fala: Senhor, podem todos esses te abandonarem, mas eu vou contigo até a morte. Ele era o cara. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu? Até a morte eu vou contigo, Senhor. Bom, Jesus foi preso. Estando na casa do sumo sacerdote, o Caifás, esbofeteado, chicoteado, Pedro foi até o quintal dessa casa, acompanhando João. Sentaram-se à volta de uma fogueira. E ali, eles, sentindo a sua impotência, os demais discípulos desapareceram. Jesus preso, humilhado, esbofeteado. Pedro ali se sentiu tão pequeno, tão impotente. Uma pessoa disse assim: parece que eu conheço você. Ele disse: eu? Claro, você andava com ele. Eu não. Daqui a pouco alguém mais disse: peraí, parece que você era discípulo dele. Não, eu, de jeito nenhum. Mais uma vez foram a ele e disseram: você é Galileu, fala até como ele, até falar igual você fala. Você andava com ele, ele falou até palavrão, desconjurou. Vocês estão loucos? Eu nunca andei com esse homem, nem sei quem ele é. Ele fala isso. Jesus sai de lá de dentro, seu rosto inchado por ser tão esbofeteado, suas vestes cheias de sangue. Jesus bate os olhos em Pedro. Sim, infelizmente, Pedro, você falhou comigo. Jesus vai à cruz, morre. Ao 3º dia, Pedro ouve a notícia, estando longe de onde Jesus estava: Jesus ressuscitou. Pedro disse: haverá uma esperança para mim. Jesus aparece entre os seus discípulos. Pedro ali no meio, não sabia se falava ou não falava com Jesus. Jesus sequer lhe dirigiu a palavra. Jesus aparece a 2ª vez aos seus discípulos. Pedro estava ali no meio. Jesus o vê, fala com todos. E Pedro, eu não sei nem o que dizer para Jesus. Dentro dele, desespero profundo. Jesus não dirige a palavra a Pedro. Pedro diz: a minha vida está acabada. Diz para os seus companheiros: se eu vou para o alto mar pregar, pescar. 7 deles disseram: nós vamos com você. Ou seja, 6 deles entraram em um barco e foram até o alto mar. Engraçado, né? Quando Pedro foi chamado por Jesus para o ministério, ele estava lavando as redes. E Jesus disse a ele assim: por que você está assim tão desanimado? Entra no barco, vai até o mar adentro, joga a tua rede, lança a rede. Pedro, que ainda não conhecia, disse: Senhor, pesquei a noite inteira e a gente não pescou nada, nós somos profissionais na área. O senhor é só um carpinteiro, não sabe nada. Faz o que eu estou dizendo, Pedro. E o Senhor, pela tua palavra a gente vai.
foi a maior pescaria da sua vida. Quando ele se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. Naquele momento Jesus o abraçou. Agora, depois disso, a cena final é a mesma. Pedro no mar, sem pescar coisa alguma. Jesus o levou outra vez ao mesmo cenário. De lá na praia, Jesus disse: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Eles disseram: Jesus, nós estamos pescando aqui a noite inteira e não pegamos nada. Ele se lança a rede do outro lado. Eles lançaram e a rede veio cheia de peixes. Naquele momento caiu a ficha. Jesus disse, Pedro disse: é o Senhor. Mergulhou e foi nadando ao encontro de Jesus. Ele amava Jesus, ele correu. Só que quando ele chegou na frente de Jesus, ele parou e recuou. Eu não tenho coragem, eu sou um pecador, eu falhei com o meu mestre. Voltou outra vez onde estavam os discípulos. Jesus pacientemente esperou. Jesus já tinha ali uma fogueira, igual aquela que tinha na casa do sumo sacerdote Caifás. Os discípulos se sentaram, peixe pronto, todos sentados. De repente, no meio daquela conversa, Jesus olha para Pedro e disse: Simão Bar-Jonas, tu me amas mais do que estes? Imagina, Pedro acanhado, com medo. Eu te amo, Jesus. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Conversa continua. Daqui a pouco Jesus repete a pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele responde simplesmente: eu te amo, Jesus. Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Passa mais um tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi esse. Jesus pergunta pela terceira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, Bar-Jonas, tu me amas mais do que esses? Aí Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, ninguém aqui sabe dessa história, só João. Ele sabe o covarde que eu fui. Quando eu estava no meio dos outros, eu te traí, Jesus. Não disse com essas palavras, mas do seu coração ele sabia. Que Jesus sabia que ele tinha sido covarde, que ele havia traído o mestre. E naquele momento ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, ou seja, sabe de tudo que eu fiz de errado. Mas uma vez que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe também que eu te amo, Jesus. Jesus disse para ele: não precisa repetir mais que você me ama. Apenas faça uma coisa: prove que você me ame. Vai trabalhar, Pedro. Vai me servir. O mesmo Jesus está aqui nessa noite. E Ele pergunta a você e a mim: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que é que você vai responder para Jesus? Se Ele vê tudo, se Ele conhece toda a tua vida, mas Ele não está aqui nesta noite como um juiz. Ele não está aqui nesta noite para te acusar. Ele não está aqui nesta noite para ver-te destruído. Ele não está aqui para isso. Ele está aqui para dizer: hoje eu sou teu advogado. Como disse João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que está intercedendo por vós. Vou repetir a pergunta de Jesus: tu me amas? Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos, por favor. Não interessa para ninguém
Essa é a história entre você e o teu mestre. E a pergunta dele é clara, profunda e contundente: tu me amas? Eu conheço toda a tua história, cada detalhe dela. Mas a pergunta é dirigida exatamente a você. Você me ama? Sabe, assim com os teus olhos fechados, eu desejo de todo o meu coração orar por você nesta noite, para que você saia daqui nesta noite com a convicção de que você é livre, e que não trocará a tua liberdade por absolutamente nada. O inferno tem tentado você. Você talvez seja um daqueles como era eu, pedindo a Deus: Senhor, vem agora, porque daqui a 10 dias eu não me garanto. Mas o Senhor está aqui, você não se garante, mas eu te garanto. Eu quero sair daqui com você, para que você saiba que eu sou o teu ajudador. E se você cair, eu te levanto. E se você não souber o caminho, eu te guio. Quando você estiver em perigo, eu te ajudarei. Eu serei o teu protetor. O libertador chegou, e você é livre para escolher. E se você tem passado por essas tentações da sua vida, aí na galeria, por favor, com vocês eu estou falando, com vocês aqui embaixo eu estou falando, todos os que estamos aqui, estamos ouvindo essa palavra do Senhor. Senhor, tu me devolveste o livre-arbítrio, e nesta noite eu posso decidir. E eu te convido nesta noite: decida por Cristo. Diga para Jesus: Jesus, eu me entrego a ti como um escravo teu, servo teu. Escravo, como Paulo disse, eu sou um escravo de orelha furada. Ou seja, os escravos tinham um brinco na sua orelha, colocado pelos seus senhores. Mas o escravo que era liberto, que não queria sair da casa, não queria permanecer com o seu senhor, ele arrancava aquele brinco, e o buraco ficava dizendo: eu era escravo, mas agora eu sou servo livre. E nesta noite você pode dizer para Jesus: Jesus, eu estou aqui para te dizer que apesar de todas as minhas fraquezas, eu estou aqui porque eu te amo. Vamos nos colocar em pé. Todos quantos desejarem, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Venha, mas venha rapidamente, porque nós não temos muito tempo. Vamos orar e vamos falar com Deus nessa noite, para que você diga ao Senhor: Senhor, eu te amo. Venha, saia do teu lugar. Venha rapidamente, não perca tempo. Nós temos. Se alguém da galeria quiser descer, desça. Você tem poucos segundos para chegar até aqui. Mas venha, traga o teu coração, a sinceridade do teu coração, dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Venha, exerça o teu livre-arbítrio. Exerça, mostre ao diabo que ele não manda em você. Você é livre para nesta noite se apresentar diante do teu mestre, que não é teu acusador, é teu ajudador. Está aqui para perdoar os teus pecados, para dizer: eu te perdoo, eu te levanto, eu te ergo, eu te ajudo, eu vou com você. Você não precisa suplicar que Jesus venha agora durante o congresso, não. É em cada dia da tua vida. Desça aí da galeria, desça, todos que quiserem, a gente espera por você. Mas venha rapidamente, vem aqui dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Alguém diz: não, Senhor, pode fazer comigo aqui mesmo. Soberbo, não faça isso, não cometa esse erro. Quando você sai do seu lugar, você está dizendo: estou deixando para trás uma história para começar uma nova história com Cristo que me ama, porque eu também o amo. É isso que eu quero declarar nessa noite. Declarar que eu amo o Senhor. Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu sei que não sou. Entenda que a palavra é essa. Você está diante do Senhor. Talvez
aqui tem uns jovens que haviam se afastado de Deus. Você às vezes está na igreja porque o teu pai, a tua mãe, alguém, um cargo. Você está ainda na igreja, mas o teu coração estava fora. E você veio a esse congresso porque você não sabe bem porquê, mas na verdade você veio atraído pelo amor. Foi o libertador quem te arrancou daquelas correntes e te trouxe até aqui. Não pense que você veio aqui pela insistência do teu líder, pela insistência dos teus amigos. Não, você veio aqui porque você foi escolhido do Senhor, para que Ele te dissesse nessa noite: eu te amo, 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 e eu não abro mão de você. Aleluia. Foi para a liberdade que Ele te libertou, para que você jamais volte a lamber as pegadas do diabo. Desça da galeria, desça, todos quantos quiserem. Tem vários descendo, venha em nome de Jesus. Nós esperamos por você. Talvez essa seja uma grande noite da tua oportunidade, uma oportunidade tão sublime, e você dizer: não é possível, Ele me ama mesmo, e Ele está dizendo: eu te amo, vem aqui, eu te amo. Agora eu sou quem te pergunta: tu me amas? E a tua resposta é com ações. E comece com a primeira atitude: vir diante do Senhor com o coração aberto. Aquele hino que a irmã cantou, com o coração aberto, sem nada. Irmão, eu não sei se ela podia cantar novamente para nós. Será que ela pode? Não, né? Já não está aí. Queria que ela cantasse aquele primeiro hino que ela cantou com todos nós, se fosse possível. Acho que não é. Ela já saiu, hein? Ela já vem vindo? Tá bem. Olha que bonito. Aleluia. Vamos. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Coloque a mão no ombro dele. Coloque a mão no ombro de alguém. Essa pessoa precisa dessa mão tua. Essa mão que está no teu ombro, você pensa é a mão da pessoa que está ao meu lado. Não é. É o braço do Senhor. Está sobre você, dizendo: eu te amo. Escute isso. Mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia. Então você veio e me trouxe pra perto. Aleluia. E todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada
se calabatarabá. Olha para cima, ainda que os seus olhos estejam cheios de lágrimas. Olha para cima, que é de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme, ele não dormirá. Ele estará contigo todos os dias da tua vida. Quando tudo te for bem, ele estará ali. Quando tudo parecer terminado, ele estará contigo. Eu quero que você repita depois de mim esta oração. Feche os teus olhos. Repita em voz alta. Repita depois de mim. Diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço, porque nesta noite eu pensei, tu falastes comigo, e eu te agradeço. Eu sei, Senhor, que não mereço o teu amor, mas te agradeço, porque o Senhor decidiu me amar. E nesta noite eu te peço humildemente, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Repita em voz alta: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero, Senhor, ser fiel. Eu quero, Senhor, viver contigo, porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Que declaramos não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor. Declare isso em alta voz. Não há nada melhor, nada melhor. Só tenho você, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida, vamos dizer isso. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, eu só tenho você, palavra. Uma coisa deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Uma coisa só vou pedir neste lugar da minha. Você, é exatamente você que, quem sabe, veio diante do Senhor dizendo: Senhor, eu sou o menor do que estou aqui. Dos que estão aqui, eu sou o menor. Você pode haver dito isso ao Senhor, e foi a sinceridade do teu coração.
Sou o menor, Senhor. Será que é possível acontecer alguma coisa na minha vida? Eu quero que você, moça, que você, moço, você, rapaz, aí, onde você estiver, que você saia daqui como sacerdote nesta noite. O que é um sacerdote? É um intercessor. Quem escolheu Deus para estar ao seu lado, eu não sei, Deus sabe. Talvez nem você saiba, porque esta pessoa está agora ao meu lado. Se você não sabe o nome dessa pessoa, escute primeiro eu terminar de falar. Você vai perguntar o nome dela, e aí você vai dizer, dependendo do nome, qual é o seu nome? Mais falta. Estou escutando, vem mais perto. Jamerson. Jamerson, assim? Jamerson. Como eu vou falar para o anjo, Jamerson, agora, faz de conta que estou do lado dele, é você. Você dizer, Jamerson, eu faço um compromisso de orar por você. Todas as noites que eu dobrar o meu joelho, eu vou falar, Senhor, abençoa a vida do Jamerson. O Senhor me escolheu para orar por você, Jamerson, eu vou orar por você. O Senhor escolheu você para que eu orasse por você. O Senhor escolheu alguém que está aí do teu lado. Pergunte o nome, se você não sabe. Se você souber, diga o nome dele e fala, eu vou orar por você. Diga, faça isso agora. Faça. Diga o nome da pessoa. Um diga para o outro. Todo mundo aí vai orar um pelo outro. Você não tem ideia do que é que Deus está colocando nas tuas mãos para orar por alguém. Você não tem ideia do que esta pessoa que está ao seu lado será. Você não tem ideia do que Deus poderá fazer com esta vida, pela qual você vai interceder a partir de hoje. Aí na galeria, faça isso a mesma coisa. Aí atrás, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte o nome, diga, eu vou orar por você. E é um compromisso. Faça isso. Deus tem coisas grandes na vida de vocês. Eu não vou ver, mas o mundo haverá de ver o que Deus fará através da tua vida. Na tua casa, com a tua família, com os teus amigos, seja onde for. Você não precisa discutir com os outros sobre a tua fé. Só fica na tua. Quando começarem a falar coisas que você não gosta, peça gentilmente licença. Eles vão se tocar.